Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 5, A Verdade Absoluta. Autor Pedro Dong. Título da semana 2, O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Quarta-feira, ler com oração 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Capturados por Cristo. A cada dia desta semana, o Senhor nos permite aprofundar-nos mais e mais na compreensão de sua graça. Leiamos. Por isso diz: quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Efésios 4, do versículo 8 ao 10. Esses 3 versículos são de difícil compreensão. Quando se diz que dons foram concedidos aos homens, esses não são os dons que o Espírito dá aos membros do corpo, mas são pessoas que Deus dá como presente para o benefício do corpo. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele foi imediatamente para o Hades, lugar onde, aos olhos de Deus, estão todos os seres humanos que já morreram. Quando Adão transgrediu a palavra de Deus no jardim do Éden, o pecado entrou no mundo e, pelo pecado, a morte passou a todos os homens. Romanos capítulo 5, versículo 12. A partir dessa percepção, podemos compreender que o que Paulo disse aos Efésios é uma grande graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, capítulo 2, versículo 1. Quando morreu, o Senhor Jesus foi ao Hades, às regiões inferiores da terra. Ao ressuscitar, ele levou cativo o cativeiro que continha todos os seres humanos. Por causa da queda de Adão, todos os seres humanos foram arrastados para o Hades e entraram nesse cativeiro. O Senhor Jesus, ao ir às regiões inferiores da terra, os tirou de lá. Graças a Deus. Vejamos a relação entre a graça e a bênção do Pai. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 ao 17. O trecho "Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo" é uma metáfora, aludindo às conquistas dos generais romanos. Ao vencer suas batalhas, eles anexavam territórios do Império Romano e traziam cativos daquelas terras. O exército desse grande general, ao retornar a Roma, desfilava pelas ruas da cidade, levando os despojos e prisioneiros trazidos cativos. Isso foi o que aconteceu quando Cristo foi ao Hades. Ele ressuscitou e trouxe seus cativos. Nós fizemos parte dessa procissão, mas entre esses cativos, uma parte se rendeu ao general e outra foi vencida por ele na batalha, porém não se rendeu a Cristo. Para uns, a fragrância do incenso exalada na procissão era de vida para vida, para outros, de morte para morte. A diferença entre esses dois grupos está na bênção do Pai
em sua escolha e predestinação. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos predestinou para a filiação, para sermos filhos maduros, aptos para herdá-lo como nossa herança. A eleição de Deus é segundo sua presciência, conforme lemos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele não leva em conta as obras do homem. Sua eleição não é segundo o bem ou o mal que o homem porventura tiver praticado. A eleição está relacionada com a fé. No momento em que o Evangelho alcança uma pessoa, surge a oportunidade de a misericórdia de Deus operar em seu favor. Romanos capítulo 9, versículo 16. Quando ela ouve: posso orar por você? Sua reação pode determinar a mudança de sua vida. Ao crer no Senhor, sua fé determina a escolha e a predestinação feitas por Deus antes da fundação do mundo. Deus habita na eternidade. Ele é onipotente e onisciente. Ele sabe em favor de quem deve exercer sua misericórdia. É assim que ele fará distinção entre os que são salvos e os que se perdem. Pergunta de hoje: o que determina a escolha e a predestinação de uma pessoa por Deus? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.